Olá, bom dia, bom sábado para todos os amigos, né? Hoje a gente vai fazer uma live de 30 minutos, uma live especial aí no sábado, para falar um pouquinho desse livro aqui, A História Íntima da Dopamina. Sai tudo invertido, né? Roberta, obrigado por estar aí. Cauane, obrigado a todos aí, Silvia. Bom, história íntima da dopamina, cheia de detalhes assim, eróticos, amorosos. Eu vou botar aqui umas músicas já provocando o Lúcio, meu sócio aqui nesse livro. Lúcio, eu vou botar uma música aqui para você. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um Lúcio, amor, meu senhor. E aí, dopamina tem a ver com amor, Lúcio? Quase morrer. Nossa. E depois... E aí também vou perguntar pro Lúcio algo que eu sabia pouco, ele andou me ensinando aí. Lúcio, dopamina tem a ver com fé? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Lúcio, entrou já? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé tá na mulher, a fé tá na Coca-Cola. Yara, encontrei você ontem na SP Arte. Foi um super prazer, fiquei comovido da gente tirar uma fotografia, depois você posta, né? Aliás, a SP Arte, linda, 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 quem puder ir, é o pavilhão lá da Bienal, coisas maravilhosas, depois eu vou postar algumas coisas aí. Lúcio, você tá por aí? Dr. Lúcio Weber, entrou? Cadê você, Lúcio? Lúcio, você tá aí, meu amigo? Ah, sono lúcido. Cadê você, meu amigo? Eu vou tirar aqui, porque isso aqui é uma obra de caridade, ninguém precisa doar nada, desativação. Lúcio, chamei você aí. Sono lúcido, meu amigo. Cadê você? Então, encontrei a Yara na Bienal ontem, na Bienal, olha, no SP Arte, acho que acompanhada do marido. Lúcio, bom dia. Bom dia, Tac, tudo bem? Esses livros todos aí atrás são para me impressionar, né? Para pôr uma pressão, né? Então, cara, bom dia. Você é o meu querido amigo. E olha, estou dizendo para as pessoas aí que eu já estou fazendo um desafio para você. Não sei se você ouviu aí o Lupicínio Rodrigues falando de amor e um pessoal aí falando da fé. Daqui a pouco eu vou perguntar se isso tem a ver com dopamina. Então, eu e o Lúcio estamos batendo um papo aqui sobre esse nosso livro. Tá aí com você? Aí, Aqui, aqui. Prontinho. A história íntima da dopamina, cheia de detalhes eróticos, né? E ela foi editada pela Segmento, né?
e a gente está convidando todo mundo para a noite de autógrafos, no dia 5 de abril, das 18 às 21 horas, na livraria Martins Fontes, ali na Avenida Paulista 509. Né? Então, Lúcio, foi um prazer. Aliás, eu vou deixar claro que esse livro é muito mais do Lúcio do que meu. A ideia foi do Lúcio, a maior parte, finalização dos capítulos é dele. Então, eu é que agradeço a você pela oportunidade de poder trabalhar do seu lado num primeiro livro, que eu acho que depois a gente faz outros, não é? Com certeza. Não, e assim, para mim também foi um grande prazer. Eu acho que era uma parceria que só dava certo se fosse com você. Assim, tinha tudo a ver essa escrita conjunta. Lúcio, fala para nós aí, então, vai ser assim, um ping-pong, né? Da onde surgiu a ideia do livro para você? Então, bom, até me apresentando um pouco para contextualizar. Então, eu Claro, sou desculpe. neurologista, sou especialista Eu vou fazer isso, peraí. Eu vou fazer, desculpe. O Dr. Lúcio Ebra Pimentel Filho é neurologista, médico do sono, docente da Faculdade de Medicina do Centro Universitário São Camilo, é mestre em psicobiologia, medicina do sono pela Unifesp, é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, da Associação Brasileira de Sono, é minha referência, uma das minhas referências em neurologia e em medicina do sono, é um sábio nessa área. Então, repito, eu fico muito honrado e me perdoe. Eu é que devia já ter feito a sua apresentação aqui. Agora vale. Da onde Bom, obrigado aí pelas palavras, pela apresentação, mas dentro desse contexto de ser um neurologista, com essa atuação em medicina do sono, bom, eu tenho alguns amigos próximos da época da residência e a gente tem um grupo aí de WhatsApp, que a gente sempre discute sobre tudo. Assim, é realmente um grupo que a gente fala de política, de medicina, de neurologia, casos, religião, comportamento, tecnologia. E são pessoas que até eu não tenho mais um convívio próximo. Então, eu fiz a residência em neurologia em BH. Então, são pessoas que eu não tenho mais esse contato virtual. E ali, um dia de conversa, a gente percebeu uma conversa que girava em torno de, bom, quão difícil é tratar os pacientes com doença de Parkinson, com alguma alteração aí em alguma via dopaminérgica. Porque o que acontece muito na prática, e o neurologista vive muito isso, de a gente tentar ali manipular algum sintoma dopaminérgico, ou a falta ou o excesso de dopamina, e sempre ter um desbalanço. Então, acontece muito na doença de Parkinson. A gente tenta aumentar a atividade dopaminérgica e acaba desbalanceando para o outro lado. Então, surgindo aí efeitos desse excesso de dopamina. Esse equilíbrio da dopamina é uma coisa que, assim, persegue o neurologista. É um desafio, assim, terapêutico muito grande. Então, dentro da farmacologia ali, é uma das grandes dificuldades do neurologista. E aí, nessa conversa, surgiu esse estalo, assim, bom, seria legal falar sobre dopamina, estudar um pouco mais sobre dopamina. E aí, começando a ler sobre isso, me dei conta, assim, o tão amplo que é o universo da dopamina. Então, como a dopamina se relaciona com diversas coisas. Então, ali no dia a dia da neurologia, a gente vê muito mais relacionado com o movimento, com a doença de Parkinson, mas vendo isso, todas as vias dopaminérgicas, a gente entende que isso é muito mais amplo. E aí tinha vários assuntos relacionados com a neurologia, alguns assuntos relacionados aí com a psiquiatria, e aí surgiu essa ideia. Bom, vou fazer o convite para o Dr. Taki para ver se se ele embarca nessa história, né, de escrever um livro abordando toda essa interface da dopamina com várias áreas da neurologia, com várias áreas da psiquiatria e de forma ampla, assim, com o comportamento de forma geral. Então, e para mim, a sua proposta teve grandes ganhos emocionais, né? Trabalhar com você. É um prazer trabalhar com você, ter trabalhado nesse primeiro projeto com você. Segundo, do ponto de vista, eu acho que... Bom, é importante dizer para as pessoas que o nosso livro não é um livro técnico. O nosso livro é um livro de divulgação científica. Então, é um livro
que eu acho muito legal, está muito palatável, muito fácil de entender. Depois a gente fala um pouco dos capítulos. E acho que, além do prazer de trabalhar com você, teve o prazer de perceber que as nossas especialidades, acho que a psiquiatria, a neurologia, se afastaram demasiado durante um tempo, né? Eu acho que é artificial algumas coisas e há doenças da confluência neurologia, psiquiatria, que a gente precisava ter conversado. E foi um grande prazer. E aí, falar sobre dopamina com você. Eu tenho algumas ideias sobre dopamina, mas vamos continuando aí. Por que o nosso livro é diferente? Vai, faz uma apologia do nosso livro. Então, aí até surge isso, né? Porque existem alguns livros, teve aí alguns best-sellers recentes sobre a dopamina. Então, tem um grande aí que talvez tenha sido mais vendido, que foi o Nação Dopamina. E, bom, eu li esse livro, mas é uma abordagem um pouco diferente, assim, do que a gente se propôs a fazer. O Nação Dopamina, ele aborda muito essa questão da via da dopamina com prazer. E a partir daí, ele tenta gerar uma reflexão com base científica sobre o quanto a gente, às vezes, se prende a esses prazeres. Isso acaba se tornando vícios. Então, seja aí, ela é uma psiquiatra, né, que ela traz alguns casos reais, ela traz alguns casos baseados ali na vivência dela, alguns pacientes e tudo, e até uma própria experiência dela, que ela era viciada em ler livros românticos, aquela saga Crepúsculo. E aí ela traz isso, assim, como às vezes ali um pequeno prazer acaba se tornando um vício, uma dependência comportamental, e como essa dependência comportamental acaba ocupando um grande espaço da nossa vida. E aí acaba te limitando de outras vivências que você poderia ter. E isso é muito atual, até por conta dessa relação que a gente tem com o prazer hoje em dia, do prazer mais imediato. Então, do uso de celular, toda a rede social, né, que aí a grande proposta da rede social além de você interagir com outras pessoas, é ter pequenas recompensas. Então, uma pessoa que curte ali sua foto, que comenta, que traz um elogio. Então, essa recompensa, essa exposição grande, né, a isso, a prazer e recompensa, acaba criando uma relação aí disfuncional com a nossa relação de prazer e tornando isso um vício, uma dependência. Então, os outros livros abordam mais isso. Então, Nação Dopamina, tem um outro livro também, acho que A Mente Dopaminética, algo assim. Então, surgiram alguns livros nesse sentido, mas o que a gente propôs a fazer era um pouco diferente. A gente aborda isso também, mas a gente quis trazer de forma bem ampla toda a relação da dopamina com diversas questões aí de saúde, comportamento. Então, a gente até dividiu o livro em capítulos, e os capítulos são sobre temas, abordagens específicas de cada relação ali da dopamina com alguma coisa. Do tipo, eu vi que você citou, então, dopamina com religião, dopamina com prazer e sexo, dopamina com o amor, dopamina com movimento, aprendizado, o vício, alimentação, apetite. Então, cada capítulo traz ali uma abordagem. Aí, até você citou, é uma abordagem científica, mas numa roupagem aí de divulgação científica que é mais palatável, convidativo para todo mundo. Assim, todo mundo que tem alguma curiosidade aí sobre o assunto, acho que consegue entender bem a ideia do livro e trazendo um contexto, às vezes contextos filosóficos, contextos sociais, contextos artísticos. E aí, até puxando uma coisa, tá, que eu vi do início aí, falando já desses capítulos, dessa ideia, eu vi que você trouxe aí uma música para puxar a ideia da dopamina e o amor. E foi aí um capítulo que eu falei, bom, esse tem que ser do TAC. E aí eu queria que você falasse, assim, o que você achou disso, o que você entende disso, qual que é a relação, então, da dopamina com o amor. Essa pergunta é capciosa. Perguntar sobre amor e o que você entende disso foi bem capcioso. Mas antes de entrar nisso, eu só queria dizer, Lúcio, que eu fiquei pensando, existem pelo menos 40 neurotransmissores aí, mais neuromediadores. Por que dopamina, né? E
eu estava pensando exatamente da maneira como você estava pensando, porque é o momento de falar de prazer, de gratificação, é o momento de falar de dependência, é o momento de falar do tesão imediato que precisa ser imediatamente resolvido. Eu estou com aí, só para saudar, um queridíssimo e ancestral amigo dinossauro, Dr. Paulo Sampaio, que hoje vive em Lisboa, eu morro de ciúmes dele, né? E ciúme tem a ver com amor, né? O Santo Agostinho tinha uma frase a respeito do tempo, que você conhece. Ele dizia, se ninguém me perguntar sobre o tempo, eu sei o que é. Mas se alguém me perguntar, eu já não sei o que é. Né? Então, eu há algum tempo tenho uma ideia de escrever um livro sobre o amor, da filosofia, neurobiologia e tal. E o amor é uma questão tão complexa, né? Porque o nosso temor é que vê um psiquiatra e um neurologista conversando, as pessoas pensem que a gente está biologizando excessivamente o amor. Né? Acho que o amor tem questões biológicas, tem questões culturais, tem questões cognitivas, tem questões da moda, quer dizer, qual é o padrão de beleza. Só, se você me permite mais um pouquinho, estender, por exemplo, tem uma historiadora francesa, Elisabeth Badinter, que tem um livro que chama O Amor Conquistado, o mito do amor materno. Quer dizer, a gente acha que o amor materno é algo absolutamente biológico, né? A mãe já nasce com esse amor pelo filho e tal. E ela mostra que isso surgiu, esse amor materno, surge muito mais com o aparecimento da burguesia, quando era necessário cuidar dos filhos, da transmissão. A gente ouve falar, né? Acho que é o ou um monte de gente aí, teve 12 filhos, 13 filhos, 10 morreram e tal. Então, provavelmente, o amor também tem essa coisa impetrada culturalmente. E acho que esse é um assunto legal da gente um dia discutir, o quanto a cultura modifica a neurotransmissão, modifica a nossa parte hormonal. Eu dou uma aula sobre beleza, né? E eu falo muito do conceito do Baruch Spinoza sobre beleza. E o Spinoza, ele diz assim, que eu não chego numa loja, você é um homem fino, eu vou ligar para você e digo assim, Lúcio, eu vi aqui uma caneta linda, linda, maravilhosa. Diz que as coisas não são assim, a coisa não é cognitiva primeiro. Primeiro você bate o olho, tem uma sensação até límbica, tem uma sensação interna de alegria, de intensidade, algo que eleva o teu humor, te toca, e aí, posteriormente, você tem a percepção frontal, a percepção cognitiva de que isso é bonito. Né? Então, o Spinoza, há 5 séculos, dizia o seguinte, que primeiro vem a sensação, e depois você tem o raciocínio lógico, você tem a cognição em cima. Né? Primeiro você tem a sensação da beleza e depois você fala, olha que legal, é belo. A gente leu aí junto, né, que o amor tem umas coisas muito interessantes, que o amor primeiro é uma sensação límbica. Né? É uma intensidade que você não sabe, é uma intensidade que você não sabe de onde vem, é animal, né, do nosso cérebro animal. E depois o lobo pré-frontal começam a raciocinar ou começam a fazer um enredo disso. Né? Primeiro a sensação, depois o enredo, eu amo por causa disso, eu amo por causa daquilo. E depois toda a coisa de o amor é a motivação, a persistência do amor. Eu até cito no meu capítulo um pouco a coisa do stalking, né? De será que o stalking não é uma hiperestimulação de algumas vias? Quer dizer, o cara fechou o universo cerebral dele, né? Quer dizer, ele persegue aquela pessoa porque o universo cerebral dele ficou desse tamanhinho, né? Só olha para aquela pessoa. Mas esse é um dos capítulos que você me deu
o prazer de escrever e olha, eu cada vez mais vou dizer para você, quanto mais eu leio sobre amor, menos eu sei, né? A exemplo do Santo Agostinho. Mas me fala. A resposta não esteja nos livros, né? Acho que nem na gente, alguma coisa metafísica. O que te chamou a atenção para pesquisar esse livro? Você já me cutucou com o amor, mas você tem vários outros capítulos. O que te chamou a atenção? Bom, uma coisa que eu achei muito interessante, e assim, eu não tinha essa noção, é o tanto que a nossa vivência hoje é relacionado com o cérebro dopaminérgico. Então, eu li um artigo que traz até uma teoria da evolução muito relacionada com a evolução do cérebro dopaminérgico. Então, que desde o Homo habilis, que começa a usar as ferramentas, aí começa a desenvolver ali as estruturas dopaminérgicas, as vias dopaminérgicas, e isso é um grande marco assim da nossa evolução como espécie. Então, quando o homem consegue ter uma movimentação fina a ponto de conseguir fazer ferramentas, ele começa a construir uma sociedade. E isso é realmente um marco ali de uma maior atividade dopaminérgica. Então, uma das funções da dopamina é o movimento, e está muito relacionado com esse movimento fino, esse planejamento motor. E no momento que a gente adquire essa capacidade, então, de ter esse movimento fino, de ter essa destreza maior com as mãos, a gente consegue criar ferramentas, e a partir daí que a gente consegue criar ferramentas, a gente consegue manipular mais o ambiente, então transformar mais o ambiente. E eu acho que é a partir do momento que o homem começa a realmente interferir mais no ambiente para construir aí a sociedade à medida que foi evoluindo, né, até a sociedade que a gente vive. E o que tem de evidência é que, a partir daí, do Homo habilis, das outras evoluções da espécie, até o Homo sapiens, essas vias dopaminérgicas foram se desenvolvendo. Então, criando outras funções aí dopaminérgicas que são importantes para a forma que a gente lida com as pessoas, de comunicação, aí de afeto, de tudo isso, que é exatamente a nossa sociedade, né? Quer dizer, você cita no nosso livro aí que a partir do surgimento do Homo habilis, né, é quando o cara consegue, ou pelo menos desenvolve a oposição entre o... Né, é o que nos diferencia dos símios, né, a oposição do polegar e do indicador. Você pode pegar, né? Você acha que o homem hoje é mais dopaminérgico? Eu estou brincando com você um pouco, mas em psiquiatria, você me forçou a ler muito sobre dopamina, em psiquiatria, e acho que aí na sociedade, as pessoas falam serotonina, serotonina. Serotonina é o neurotransmissor mais popular, é arroz de festa, né? Mas você acha que a nossa sociedade caminha para um maior conhecimento, aprofundamento das vias dopaminérgicas? Antes de você responder, o Carmo Della Vecchia diz que é um prazer ouvir a gente, obrigado. E só tem gente dizendo aí que você é 10, que você é maravilhoso. Então, os elogios têm que ser dados, porque eu também acho. Então, você acha que... Estou brincando um pouco, mas esse Homo sapiens caminha para algo mais dopaminérgico do que serotoninérgico? Então, é uma pergunta difícil aí, mas o que acontece? Assim, a dopamina, na verdade, ela, dentro desses neurotransmissores aí de maior representatividade no sistema nervoso central, ela foi a última a ser reconhecida, assim, que tinha alguma função. Já tinham isolado a molécula, mas ficava ali como uma via intermediária no processo da formação da noradrenalina. Então, a dopamina aparecia ali como substrato para fazer a noradrenalina, e só a noradrenalina teria função. E assim, foi muito recente, aí falando em termos de história da humanidade, a descoberta da dopamina como uma molécula que tem uma função como neurotransmissor ali, com as suas vias específicas. Então, se a gente conhece ainda pouco a dopamina, talvez em comparação com a serotonina, a noradrenalina, que tem um histórico maior aí de descoberta. E, bom, voltando à história do Homo habilis, o que é interessante é que a gente não tem noção o tanto é difícil andar sobre dois pés
e fazer esse movimento. Então, realmente precisa de um circuito muito complexo para dar essa destreza, toda a combinação ali de movimentos de musculatura agonista, antagonista, para gerar esse equilíbrio e permitir que a gente ande sobre os dois pés e que a gente faça esse movimento simples da pinça. Então, é realmente um grande marco, porque surge uma circuitaria ali de movimento que permite ali esse desenvolvimento dessas duas atividades, que permite a gente instrumentalizar melhor o ambiente. Então, o fato da gente andar com os dois pés e o fato da gente fazer a pinça permite que a gente explore melhor o ambiente. Aí, uma vez que explorou melhor o ambiente, aí surge aí toda a evolução, né? De conseguir alcançar outras coisas e aí, a partir daí, ir criando outras habilidades. Então, a dopamina também tem relação com isso, né? Com esse aprendizado motor, de ir adquirindo novas habilidades. Então, uma vez que você consegue fazer esse movimento, e aí até tanto falando da história da espécie, quanto falando de cada indivíduo, então a criança, quando começa a aprender a fazer esse movimento, depois ela começa a aprender a fazer esse movimento usando um instrumento, do tipo pegando uma caneta. Depois ela vai aprender a fazer esse movimento segurando a caneta e escrevendo. E depois, movimentos cada vez mais complexos, por exemplo, desenhando, pintando. Então, existe essa história do aprendizado motor que talvez tenha feito aí uma diferença muito grande na história evolutiva, né? De espécies com esse desenvolvimento dopaminérgico mais evoluído sobressaíram em relação a espécies que realmente a via dopaminérgica não era tão bem clara, tão bem estabelecida. E aí, só puxando uma outra coisa, tá? Aqui, só um segundo, que você falou, só para eu não esquecer de puxar, você comentou sobre o tanto que o nosso comportamento, o nosso contexto influencia na neurobiologia. E pode ser que isso aconteça, e aí é um momento que a gente está muito exposto a essa história de prazer e recompensa, e pode ser que com isso a gente tenha um desenvolvimento maior dessas vias dopaminérgicas. E realmente o cérebro fique cada vez mais dopaminérgico. Então, essa nossa relação com o prazer, com a recompensa, pode gerar aí algumas mutações, algumas evoluções em relação ao maior desenvolvimento daqui para frente até do nosso cérebro dopaminérgico. Olha, a nossa colega a doutora Júlia Dias diz que adora você, esse grande médico, grande conhecimento. Eu dou uma aula sobre imagem corporal, e é legal você falar isso, porque a hora que o homem deixa de andar com as patas dianteiras, né, ele tem uma outra visão do mundo e uma outra visão da sua imagem corporal, e morre aí um monte de neurônios que era necessário. Né? Você é um grande especialista em Parkinson, né? E aí, acho que a dopamina é muito interessante você falar, porque a dopamina tem a ver com movimento, muitas vezes com o declínio cognitivo do Parkinson, pode levar a um quadro demencial, depressão em Parkinson. Quer dizer, você tem uma cascata de importância da dopamina aí no Parkinson. Dá para falar disso? Então, a doença de Parkinson talvez seja uma forma da gente entender melhor a falta que a dopamina faz. Então, uma doença que a fisiopatologia é relacionada ali com declínio da função dopaminérgica. É claro que no início tem um declínio maior da função dopaminérgica da substância negra, que é mais motor. Aí, por isso, os sintomas da doença de Parkinson clássicos, né? Tremor, rigidez, bradicinesia, que é um movimento aí reduzido, lentificado. Mas a gente vê ao longo da evolução, e às vezes até antes desses sintomas motores, outras relações da dopamina com aí o sistema nervoso central e outras funções. Então é muito comum aí na evolução da doença de Parkinson a gente ver sintomas depressivos, e aí sintomas depressivos muito relacionados até com essa função dopaminérgica. Então, até aí voltando aí o conflito de serotonina e dopamina, quando a gente fala de humor, de depressão, a gente pensa de cara em serotonina. Mas a gente tem alguns sintomas da depressão que são muito dopaminérgicos. Por exemplo, a apatia, a perda do prazer, a anedonia. Até quem está deprimido, em geral, tem menos movimento, prefere ficar mais quieto.
Então, assim, são sintomas dopaminérgicos e, assim, cada vez mais se descreve como a depressão uma disfunção de toda a via monoaminética, serotonina, noradrenalina e dopamina. E no Parkinson a gente vê isso, assim, esses sintomas dopaminérgicos da depressão. Então, anedonia, humor deprimido, tudo isso. E além disso, o que a gente vê também, aí em fases mais tardias, algumas complicações do tratamento. Então, os pacientes, eles têm ali um estoque baixo de dopamina. A gente repõe isso para melhorar os sintomas. Mas esse equilíbrio é difícil de atingir. E, às vezes, no paciente que tem ali menos movimento por conta da doença, ele começa a ter movimentos anormais, movimentos involuntários. Então, na evolução da doença de Parkinson, chega um momento que a reposição da dopamina tira esse equilíbrio e aí o paciente começa a ter movimentos involuntários, do tipo de cinesia, ele começa a ter ali um movimento das mãos, um movimento involuntário no pico de dose ou sob efeito da dopamina. E outra coisa que acontece também na doença de Parkinson, que tem aí relação com a dopamina, às vezes surgirem os sintomas psicóticos, né? Então, o paciente ter delírio, alucinação, que seria também desse polo do aumento da liberação de dopamina. Então, na doença de Parkinson, a gente vê tudo isso, vê sintomas relacionados com a baixa de dopamina, a gente vê esse desequilíbrio que a gente acaba causando com a medicação e vê, às vezes, alguns sintomas relacionados à exposição aumentada de dopamina, por exemplo, esses sintomas psicóticos, delírio, alucinação. Duas perguntinhas rápidas que eu começo e você faz o gol depois, com muito mais habilidade do que eu. Perguntam pra gente aí se dopamina tem a ver com empatia. O que eu sei é que eu acho que empatia tem a ver com dopamina e serotonina, que é uma coisa pré-frontal, particularmente daqueles neurônios espelho, né? O pôr-se no lugar do outro tem muito a ver com a nossa habilidade de leitura do movimento e da emoção do outro, quer dizer, dos neurônios espelho, e tanto que a gente discute a questão do psicopata moral como tendo provavelmente um distúrbio pré-frontal. Você complementa isso aí. Tem uma outra pergunta, acho que a Yara pergunta assim, se vale a pena ou se o futuro vai ser dosar dopamina e serotonina. E se você me permite só começar dizendo, as enormes tolices que eu vejo por aí, foi a doutora Júlia Dias, as enormes tolices que eu vejo por aí é ficar dosando serotonina para ver se o cara tem depressão ou não. Porque o que você dosa é serotonina plaquetária. Primeiro, a plaquetária é uma pálida imagem da serotonina central. Segundo, você tem depressão com aumento serotoninérgico, diminuição serotoninérgica, serotonina normal. Quer dizer, eu acho que isso infelizmente, é um... Houve um tempo, não houve? Eu me lembro de alguns colegas de outros países que eu recebi, o cara dosava serotonina, dopamina, noradrenalina no sangue, achava que isso podia levar a gente a pensar em depressão. Mas eu me estendi muito. Primeiro, a questão da empatia tem a ver com dopamina? Segundo, o que você acha desse negócio de ficar dosando o neurotransmissor no sangue? Bom, eu concordo. O que você trouxe assim, da empatia está relacionado ali com o córtex pré-frontal, com os neurônios espelho, essa visão do outro. A dopamina existe uma via, né, que é a via mesocortical, que é relacionada ali com o córtex pré-frontal, que estimula o córtex pré-frontal, e está muito relacionada com a nossa percepção do externo. Então, é até uma percepção até mais somática, do tipo, manter a atenção. Então, de ver o outro e prestar atenção no outro e reconhecer o outro. E aí entra toda a relação mais complexa com a serotonina, e aí eu acho que a partir daí gera empatia. Então, tem relação com isso, né? De ver o outro, prestar atenção no outro. E a partir daí eu acho que gera uma via mais complexa, que aí envolve outros neurotransmissores, inclusive a serotonina. Mas se essa via está comprometida, se a gente não consegue ter uma atenção ao meio, ter uma atenção ao outro, uma atenção sustentada, a gente não consegue ler o outro, né? Então, eu acho que ali é uma via da entrada que talvez da empatia.
assim como é a via da entrada, por exemplo, da memorização, do aprendizado. Então, essa história da dopamina com a atenção acaba tendo muita influência em outras funções aí superiores. Então, por exemplo, para o aprendizado ou para a memória, isso é comum, a gente vem em consultório, às vezes o paciente chega falando, minha memória é péssima, eu não lembro nada do dia a dia, esqueço o compromisso, esqueço o que me falaram. E a gente vê ali, conversando com o paciente, examinando, que é muitas vezes uma alteração da atenção. E a atenção, como é a via de entrada da informação, aí ela não permite que outras áreas trabalhem. Então, se você quer memorizar alguma coisa, o primeiro passo é prestar atenção. E se você não consegue manter essa atenção, você não consegue memorizar. Então, às vezes, a queixa é da via final da memorização, mas o problema é ali na entrada do input, que seria a atenção. E isso da atenção é muito relacionado com a dopamina. Então, até aí um exemplo clássico, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é muito relacionado com uma disfunção dessa área do córtex pré-frontal, principalmente da porção dopaminérgica do córtex pré-frontal, e a forma de tratar é com medicação que aumenta a dopamina. Então, eu acho que a atenção entra aí como uma via de entrada que é importante para várias outras coisas, inclusive empatia, memorização e tudo. E a outra pergunta era sobre dosar tudo isso, né? Aí eu acho que é a ideia que a gente quis trazer no livro, assim. O tão complexo é a dopamina, o tão complexo é as vias dopaminérgicas. A gente tem aí bem descritas 5 vias dopaminérgicas, 4 tipos de receptores. Então, assim, dosar isso não vai significar nada. Pode ser que a medicina evolua e seja assim, completamente diferente do que a gente tem hoje e seja uma medicina muito mais de imagem funcional e assim, ter exames que a gente vê, olha, essa via dopaminérgica tem uma alteração da função em tal ponto. Pode ser que um dia chegue nisso, mas eu acho que dosagem aí sérica, no líquor, eu acho que não é a questão. É muito mais de distribuição, de área de função, de via, do que realmente o pool de dopamina que a gente tem. Então, pode ser que evolua nesse sentido da gente conseguir identificar exatamente essas vias, disfunções dessas vias, mas é muito longe da medicina que a gente tem hoje. Mas dosar, assim, eu acho que não. A gente está falando do nosso livro, A História Íntima da Dopamina. A gente faz o lançamento desse livro. É um livro de divulgação científica, não é um livro... É um livro simples, sem ser simplista, né? E a gente faz o lançamento desse livro no dia 5, agora, na Livraria Martins Fontes, das 19 às 20 horas. Só para dizer para as pessoas, os capítulos, né? Dopamina na fome e no apetite, dopamina em movimento, você já citou dopamina no aprendizado, no pensamento, dopamina em humor, onde a gente fala depressão, mania, dopamina em prazer. Você fala muito bem dos filósofos, meus tataravôs aí, do hedonismo grego aí. Esse livro tem muito de cultura grega, filosofia grega, mas não é um viés do TAC, é realmente o assunto pedia, então tem muita relação com tudo isso. Dopamina, amor e paixão, dopamina e fé, dopamina sono, que é uma especialidade sua, estado de alerta, depois dopamina e outras questões médicas. E o Lúcio é um sujeito tão culto que ele consegue falar da náusea, o livro da náusea do Sartre, né? Quando ele vai discutir aqui náusea, etc. É legal porque o Lúcio consegue navegar nas mais diferentes áreas biológicas, culturais, sociais. Acho que isso é que dá muito sabor ao nosso livro. Eu não sei, a gente falou de falar meia hora, acho que tá bom, né? Quem quiser, segue você no Instagram, Sono Lúcido. Essa foi uma sacada maravilhosa. Pode me seguir também, acho ótimo. E mandar perguntas para nós. Você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Só para a gente fechar um pouco o nosso livro? Bom, vou falar aí do prazer de ter escrito esse livro. Então, era uma ideia que eu achava que podia realmente render um fruto legal. Então, abordar de forma ampla a dopamina e ter essa noção de que realmente influencia em várias coisas e até
sem querer ser reducionista e biológico, mas a gente vê que realmente tem uma influência, né, da via dopaminérgica com o nosso comportamento, com muito do que a gente faz aí de forma instintiva, evolutiva. Isso é interessante. E, bom, como o Taki disse algumas vezes, a proposta realmente era escrever um livro que fosse acessível, então, para o curioso, assim, para quem tem interesse de aprender. É claro que a gente traz alguns conceitos e aí a gente até ilustrou bastante para ficar mais fácil, mas o que a gente queria era realmente trazer essa facilidade de entender aí todo o complexo que é a dopamina. Bom, foi um prazer, aí usando até a dopamina, foi um prazer grande ter escrito isso contigo e também da Segmento Pharma ter apoiado esse projeto e tudo que desenrolou a partir daí. Ana Lu, obrigado, hein, dona Ana Lu, a senhora é suspeita. Olha, a nossa colega aqui, a doutora... Desculpa, eu sou velho, eu não consigo ver direito. Doutora Julie, cara, não sei se vai vender em Kindle. O Lúcio e eu somos as pessoas mais anti-mercado do mundo. A gente não sabe onde vai vender, quanto vai vender, como é que vai vender. A gente vai ter que perguntar para esses caras, os nossos amigos da Segmento Pharma, né? O que eu tenho que dizer para você, onde podemos adquirir, então? Pois é, a gente faz um livro e não sabe nem como vende. Esse é um defeito aí em comum. Mas, bom, no lançamento, isso eu posso dar certeza, no lançamento as pessoas vão conseguir adquirir. Então, no dia 5 de abril, a gente faz esse lançamento aqui em São Paulo, na Livraria Martins Fontes, de 18 a 21 horas. E aí, quem quiser, tiver interesse, a gente vai estar lá. E aí, até quiser discutir um pouco sobre o assunto e tudo. Mas assim que a gente tiver mais informações de onde vai ser comercializado, tudo isso, aí a gente divulga também. Então, fica aí como uma tarefa nossa, mas a ideia era isso, expor tudo o que a gente fez, expor esse lançamento, mas a gente vai ver a forma de viabilizar aí para alcançar outras pessoas, sim. São 110 páginas, super ilustrado, cada capítulo sobre um tema. E só um detalhe que eu lembrei, tá, sobre a disponibilidade do livro. O livro teve também uma compra por uma indústria farmacêutica. Então, vai ter uma distribuição que a gente não sabe como vai acontecer. Então, independente da nossa venda, distribuição através da editora, existe uma compra de alguns exemplares que vão ser distribuídos aí pela indústria farmacêutica, mas aí eu acho que deve ser mais para a comunidade médica. A gente não sabe exatamente como vai ser essa distribuição, se vai ser uma distribuição através de visitas aos médicos ou em algum evento, mas vai ter aí alguma distribuição pela indústria farmacêutica. Mas a forma de adquirir aí pela editora e aí independente desse vínculo aí da indústria farmacêutica, a gente vai procurar saber para trazer para vocês. De certo, a distribuição vai ser para médicos, que eu acho que é uma perda, porque metade da outra população vai se interessar muito, né? Acho que neurologistas, psiquiatras, segmento farma, segmento separado farma, né? E quem puder nos ver na quinta-feira, senão depois a gente pode... Quarta, né? Quinta eu faço uma cirurgia, quarta. Então, eu vou dizer para você... Eu já não vou mais dizer para você que trabalhar com você é um tesão, Lúcio. Eu vou dizer o seguinte, trabalhar com você é uma bomba dopaminérgica. É um estado hiperdopaminérgico. Tá? Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Beijo para você e para beijo do quase gordo para você e para todo mundo que nos acompanhou. Obrigado, Beijo Lúcio. grande, foi um prazer e bom, quem puder vai lá no lançamento, vai ser um prazer ver vocês. Beijão. Tchau, beijão.